Vamos dar início a esse segundo encontro, a esse segundo workshop. Agradecemos à Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo e à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e todos os parceiros e parceiras da Tonquiri. A gente vai oferecer essa videoaula para as nossas lideranças, para as comunidades que a gente atende. É uma continuidade de um primeiro papo que a gente teve sobre educação financeira e a história e a influência de Eufrásia, que foi uma primeira mulher investidora que mudou aí os cursos do papel da mulher, né, dentro da educação financeira para nós e para toda a sociedade. E hoje com a Thaís Ribeiro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o que é empreender, aprender a investir, o que é esse meu negócio, né? A Thaís Ribeiro é formada em Comunicação Social e MBA em Gestão de Negócios, na Fundação Armando Álvares Penteado, aqui de São Paulo. Ela representou o Brasil como designer na Feira do Sofá, em Nova York, e eventos em Berlim, e é professora de graduação na área de design, no IED e na FAAP por mais de 10 anos. Experiência em gestão de projetos, criação de conteúdos e desenvolvimento de cursos e treinamentos na área de educação financeira desde 2015. Thaís, é um prazer te receber aqui na nossa comunidade, na nossa página. Te agradeço a disponibilidade e a palavra é contigo. Muito obrigada. Eu acho que o objetivo hoje aqui é trazer a experiência, né, eu comecei, na verdade, eu empreendi em 2001, no comecinho da faculdade. Eu já queria, ter o meu próprio negócio, meu dinheiro, minha independência financeira. E aí, lá atrás, eu comecei com bijuteria mesmo, montando bijuteria, porque ainda era um mercado, né, que a gente montava à mão e tudo isso. E aí, 2004, eu fui passar um tempo na América Latina como mochileira, aprendi algumas técnicas de joalheria, voltei para o Brasil e aí passei a dar aula, tive uma empresa por mais de 15 anos. E eu acho que como todo empreendedor no Brasil, naquela época ainda não tinha MEI, era mais difícil, né, ainda essas questões todas de impostos e contadores e a gente que vem às vezes da humanas ou que não tem tanta, né, familiaridade com a matemática ou com esses nomes que o mercado financeiro usa, a gente assusta e acaba não conseguindo se organizar, se planejar e muitas vezes sofre, bate a cabeça e às vezes o negócio não vai para frente. Então, o objetivo aqui hoje é conseguir trazer, né, um método que é acessível, que é baseado no da Mônica Rodrigues, que é espanhola, e também o pessoal, né, do Canvas e de todo mundo que busca fazer esse processo sair, às vezes, só do Excel e tornar ele mais, né, fácil e acessível. Então, foi também o método que eu encontrei para lidar com o meu negócio, né, como criar meu próprio negócio. E então eu vou começar por aqui. Eu acho que todo mundo, né, toda vez que você fala vou montar um negócio, vem aquela questão do plano de negócios, né? Ou ainda tem os que falam mais difícil, né, business plan, e aí fica parecendo que é uma coisa que você nunca vai conseguir fazer, e que são etapas muito complicadas. Mas o que é o plano de negócios, né? Nada mais é do que um mapa. Então, e por que você precisa dele? Porque se você vai sair de férias, você pensa, bom, que lugar que eu vou visitar, onde eu vou comer, o que eu preciso levar. Então, qualquer, né, atividade que a gente vai fazer diariamente, a gente se planeja. Então, para abrir o seu negócio, mais ainda. Então, e para ter um plano de negócios, é muito importante se conhecer, né? Porque não existe uma fórmula de bolo, tem muito influenciador e tudo, né? Tentando vender essas fórmulas de sucesso e tudo, e isso não existe, né? A gente vai ter que conhecer, né, o que a gente quer desenvolver, e aí vendo o que a gente tem mais facilidade, mais dificuldade, e aí desenvolvendo isso. Também o plano de negócio, ele não é uma coisa que é parada, assim, totalmente determinista, né? Então você vai podendo ajustar. O que a gente recomenda sempre vezes para pensar em algum ajuste e o seu plano mesmo de negócios, né? Depois aqui a gente vai fazer vários exercícios e essas respostas é sempre bom a gente olhar pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, porque você vai ver que você pode atualizar muitas delas, né? Então, e melhorando, né? Aliás, eu escutei de uma professora e eu levo muito a sério essa questão de ser perfeccionista. Isso era uma coisa que eu tinha que me bloqueava muito.
E então você perceber que você não precisa ter uma resposta pronta, não vai ter um produto perfeito, né. Tudo é uma questão de excelência, né, no sentido de evolução. Então, o plano de negócios é muito isso, você vai colocar no papel, vai registrar tudo, vai começar a desenvolver e depois você vai atualizando. Então, por onde começar, né. Então o primeiro exercício, eu gosto de trazer, assim, as primeiras perguntas, né, o que que você traz na sua mochila na vida, né. Então, o que que você gosta de fazer que você tem facilidade, né, que muitas vezes, inclusive, as pessoas sempre pedem, às vezes as pessoas pedem assim: "Ah, porque, sei lá, instala para mim alguma coisa no celular, desenha isso aqui para mim, cozinha para mim". São atividades que são fáceis de fazer, e muitas vezes a gente nem percebe que tem valor, né, no sentido de que é uma coisa que pode monetizar, que pode se tornar um negócio. Então, eu acho que Então, como a gente estava falando, né, do plano de negócios, que é essencial para a gente se estruturar e refletir. E a gente vai para o primeiro exercício. Então, né, o que, que você traz na sua mochila de vida, assim, né? Qual a experiência? Então, o que é fácil de você fazer? O que, que você é tão natural que às vezes você nem percebe que você pode monetizar? Então, às vezes você tem facilidade para consertar as coisas, você tem facilidade para desenhar, para cozinhar. O que, que as pessoas costumam pedir para você, né? Porque a gente percebe muito nessa relação, às vezes, com os outros, né? Então, é bom a gente fazer uma lista, e aí você pode soltar a imaginação e assim, né, e se libertar também, porque só você vai ver seu papel, então escreva o que você quiser e coloque o máximo de informação possível, né, sempre nessa, cada uma dessas respostas, o máximo de informação para você ir se conhecendo. Então, também, o que que você sabe fazer, faz bem, mas que você não gosta ou que você acha muito cansativo, que te desgasta, por exemplo. Eu adoro falar com as pessoas, mas eu tenho dificuldade em trabalhar em equipe, porque essa coisa às vezes, de muita gente falando e tudo, eu me desconcentro. Então, eu prefiro trabalhar quietinha, em silêncio. Então, mas você pode colocar como uma habilidade, como uma coisa que você faz bem, mas você tem também as suas dificuldades, e aí você então vai escrevendo tudo isso, né? Então, e o que que você não gosta de fazer, né? Aquela coisa que assim você fala, não, olha, e aí cada um tem um estilo. Tem gente que tem uma super facilidade para madrugar, tem gente que não e adora estar ao ar livre, tem gente que não, que gosta de estar no ar condicionado, que a gente brinca, né? Não pode nem ver uma formiga. Então, assim, também começa a colocar tudo isso que você faz e que você não gosta, né? Então é importante a gente preenchendo essas três respostas. E aí, conforme você for trabalhando isso, e é importante isso também ser um processo, assim, é bom revisitar isso por várias vezes aí, em uma semana, 10 dias, né? Começar a escrever e depois ir revisitando. E esse é você com você mesmo, tá? Esse exercício é você com você mesma, quietinha lá no seu silêncio. O segundo exercício, pode mudar o slide, você com os outros, né? Como é que os outros te percebem? Então, seria legal falar, eu sugiro aqui, tá? 2 amigos, 2 familiares e 2 pessoas com quem você trabalhou. Mas pode ser aberto, assim, né? Conforme você quiser, quantas pessoas você quiser conversar e questionar. Então, assim, o que, que as pessoas veem como o que você tem como facilidade, o que você tem como dificuldade, né? Quais atividades, inclusive, também que elas veem que você desenvolve, que elas gostam e que exatamente isso que te pedem e que muitas vezes você não percebe esse valor, não percebe que é uma questão que você pode, né? É, aumentar, conhecer e desenvolver, de repente, um negócio disso. Então, é bem legal esse momento, né, para a gente ter essa percepção do outro e então ter esse espaço. Então, converse, também tire alguns dias, converse com essas pessoas, faça uma listinha, como você fez ali também, pode seguir as 3 perguntas como sugestão e vai respondendo aquelas perguntas e nessa entrevista, vamos dizer assim, com os outros. E nessa relação também com os outros, né, e como os outros te percebem, a gente também vai fazer aqui, encaixar uma pergunta que é quem, assim, o que na verdade é o que te inspira, né? Então, assim, também aí é um pouco como você também percebe os outros, né? Que na verdade você, por exemplo, quem são os influenciadores, as marcas, as empresas, produtos, serviços que te inspiram? Então, tenta também escrever de 2 a 4 ali, se você for seguir, né, se você quiser desenvolver sua empresa mais para produto ou mais para serviço, e aí você divide isso,
mas que te inspira, né? Que você costuma acompanhar o conteúdo, que te traz essa sensação, assim, de que está também bom, de alguma forma, óbvio, comunicando bem, porque está se comunicando bem com você, né? E aí escreve também dessas pessoas esses pontos. O que você acha que ela tem como facilidade? O que você acha que ela tem como dificuldade? O que você acha que ela tem, quais habilidades, né, na verdade, ela tem, os valores que ela tem. Às vezes é mais fácil fazer de empresa internacional, porque depois você consegue lá no site e ver missão, visão e tudo. Mas eu acho que hoje em dia, com mídias sociais e tudo, a gente tem acesso a muitas pessoas com seus negócios, né? Então, mas dá para a gente conseguir responder e ir acompanhando isso, né? Como é que elas pensam isso e como é que elas vão monetizar todos esses serviços, né? Então, esse é um ponto importante. E aí a gente vai para o terceiro. Bom, aqui também eu acabei separando em 2 slides aqui, mas a ideia é exatamente isso, quem te inspira, tá? E aí tem o seu olhar no espelho. O que é o olhar no espelho? Então, você vai lá, faz as suas atividades, anota o que você vê em você mesmo, o que os outros veem em você e o que você vê em negócios, influenciadores e pessoas que te inspiram. Então, você vai passar por essas 3 etapas. E aí vai sentar e vai pegar um papel em branco e escrever na parte de cima o que você já faz bem, que você já tem como habilidade. Então, você vai lá e vai escrever nas suas caixinhas. Eu adoro cozinhar, eu sou extremamente resiliente, eu tenho empatia, eu tenho... sou pontual, aí você vai lá e vai escrever o que você tem facilidade. Porque essas facilidades, o que a gente pode, né, também fazer com elas? A gente pode reforçar, né? Não é porque a gente já faz bem que a gente não pode aprender muito mais. Então, essa área que a gente chama da área do reforço. E a parte de baixo é o que a gente ainda precisa evoluir. Que muita gente chama de fraqueza, mas eu não gosto de usar a palavra fraqueza, eu gosto dessa coisa do que a gente pode fazer melhor, né? Então, aí é exatamente isso. Então, assim, eu tenho dificuldade em cumprir prazo, eu tenho dificuldade em acordar muito cedo, eu sou desorganizado, e aí você vai escrevendo todos os pontos que você tem nas suas dificuldades. E aí, você pega 2 delas, tá? Não mais, a gente pode escrever várias, mas assim, pegue 2 delas, e você vai trabalhar nos próximos 6 meses. Então, assim, eu sou desorganizado. Então, o que você pode fazer? Eu vou pesquisar uma técnica de organização, por exemplo. Vou usar uma agenda digital, uma analógica, Então, qual a proposta que você faz para melhorar esse ponto? Né? Escreve ali também, bonitinho, o que você vai fazer para melhorar, né, nos 2 pontos, porque tudo isso a gente vai deixar, esse que eu te falo que a gente vai deixar guardado nesses 6 primeiros meses, e a gente vai olhar depois para ver o que a gente evoluiu, né, atualizar, porque você vai se renovando. Então, não, pera, agora essas... De repente, inclusive, eu era extremamente tímida, não gostava de falar em público, que aí eu tive que, de repente, me vi dando aula em faculdade para 50 pessoas. Então, e aí você vai fazendo, vai descobrindo o que você consegue, o que você pode fazer para melhorar, e aí você vai evoluindo. E hoje eu nem coloco isso no meu ponto a melhorar, eu já deixo lá, né, nas minhas habilidades. E aí vão surgir outras que vão entrando, que você vai descobrindo conforme também você vai colocando seu negócio em prática, que você vai ter novas habilidades que você vai descobrir. Então, eu mesma, por exemplo, descobri a parte de pesquisa. Eu tinha que pesquisar mais sobre técnicas, né? Lá e coloquei, pesquisar e tudo. Então, você vai renovando esse processo. Então, esse, vamos dizer, é um caderninho que você vai guardando aí com você. Pode passar para o próximo. Então, outro ponto que é muito importante é a gente montar uma lista do que eu quero no meu trabalho e o que eu não quero no meu trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa às vezes vira para mim e diz assim: eu quero trabalhar com eventos. Aí você fala, mas você gosta de dormir tarde? Você tem os seus finais de semana disponíveis? Não. Então, bom, então talvez não seja essa área que você deve trabalhar, né? Então, assim, eu gosto de horário flexível, eu quero viajar, não, eu quero, né, horário fixo, porque eu quero, então, de repente, um trabalho fixo, ou né, um ganho fixo. Então, é muito importante a gente ter claro, né, inclusive o que a gente quer e o que a gente não quer. Porque muitas vezes a gente também fala assim, eu vou aceitar, eu dou um jeito, depois eu resolvo, mas isso só traz frustração. Porque todo dia você está se colocando... uma coisa é você se desafiar para fazer uma melhora, 1, 2 pontos,
E outra coisa é todo dia você fazer uma coisa que te incomoda, que te irrita, né? Então, existem várias possibilidades de trabalho, então você não precisa escolher aquela, né? E então essa frustração diária vai te levar para uma desmotivação, né? Para uma falta de comprometimento com o seu projeto. Então, é muito importante analisar isso, ser muito realista do que você quer no seu dia a dia e se essa forma de trabalho que você escolheu vai combinar com isso. E não é assim, ah, não, mas eu não, às vezes criam isso, eventos, mas então eu vou fazer o quê? Chá de bebês, eu vou trabalhar, não é que você não vai trabalhar com eventos, mas talvez o seu foco, o seu público seja outro, e aí você foque num coisa que você consiga, né, se organizar. Então, esse é um ponto que eu acho também bem importante a gente passar, assim, quando a gente está começando a pensar. Pode ir para o próximo. E aí, quando a gente vai fazer, né, começar realmente a pensar no plano de negócios, eu tenho algumas perguntas que podem facilitar, né, a gente encontrando essas respostas e escrevendo esse quebra-cabeça, né? Então, a primeira, assim, acho que a mais importante, na verdade, as duas primeiras, é em relação a você, né? Você e o seu trabalho. Depois a gente vai vir nas próximas, vocês vão ver que são os clientes, né? E em seguida a gente tem uma parte toda da estrutura, né? Então, são 3 etapas que a gente vai responder, mas a gente começa com a gente. Então, o que eu quero e por que eu faço? E aí você tem 1000 possibilidades. Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, que fazem bordado e gostam de bordar fotos, e aí por isso tem um significado por causa da avó, e aí então decidiram montar toda uma área de, né, de presentes, de memórias, então bordam fotos das pessoas, e aí, ou tem uma receita específica que gosta, e aí então tem aquilo como objetivo, até uma das pessoas que eu trabalhei colocou isso, eu gosto de levar um momento de doçura e de sorriso no dia. Então, é isso que você faz, você através daquele pão de mel, daquele chocolate, vai tentar levar esse momento, né, para as pessoas. Então, é muito importante a gente entender o que você quer fazer e o porquê que você faz isso. Porque isso todo dia, de alguma forma, você vai revisitar, né? Aliás, o próprio Viktor Frankl ele vai dizer isso, né? Se você tem um porquê, você aguenta qualquer como, né? Então, você tem essa capacidade de superar os seus desafios e ir realizando, né? Tornando ele palpável. Porque também não adianta só a gente ter uma ideia de negócio e não conseguir colocar isso em prática. Então, é muito importante a gente ter isso escrito em algum lugar, inclusive, para naquele momento difícil ler e falar, bom, é por isso que eu vou me manter motivado, né? E aí, a segunda pergunta, né, que nessa sequência é o que me faz especial, né? O que os meus produtos e serviços têm de diferentes? E como as minhas experiências, né, de vida me ajudam nesse trabalho. Então, o principal aqui é você até a gente brincadeira agora descobrir o seu diamante, assim, o que você tem de precioso a oferecer. Todo mundo tem uma forma de ver, uma interpretação, uma característica, né, para colocar no negócio. E é muito interessante também a gente tentar trazer as experiências de vida. Então, porque todas elas te construíram até esse momento, né? Eu sempre gostei de trabalhos manuais, eu trabalhei com bijuteria, e aí depois, já na faculdade, tive a chance de conhecer joalheria. Nisso, fiquei 1 ano na América Latina, e essa viagem me ajudou demais a formar, né, o processo e depois ter o convite para expor fora do Brasil, para dar aula e tudo mais. Então, tudo isso era uma história. Quando você conta essa história, ela faz sentido e ela conecta você com outra pessoa, né? Então, é muito importante a gente ter isso muito claro, né? Nada muito longo, mas que você consiga ver esses pontos de união. Então, eu acho que aqui assim, é bom a gente tirar bastante tempo para pensar nisso, né? Como eu me destaco, e principalmente, né, o que você está oferecendo de diferente. Porque nada é absurdamente criado do nada, né? Assim, vamos dizer. Então, assim, mas o meu bolo, a minha roupa que eu costuro, o meu serviço, ele vai ter essa diferença, porque eu faço mais rápido, porque eu faço de forma clara, porque, né? Então, assim, aí você vai conseguindo deixar bem claro quais são essas diferenças. Pode passar. E aqui eu gosto de falar muito desse cliente amigo, né? Onde está essa tribo. Porque eu acho que quando você começa, principalmente quando você começa, você tem que estar próximo das pessoas que procurar, né? As pessoas que combinam com você.
ninguém está sendo uma empresa gigante que vai entrevistar 50 mil pessoas para saber o seu público-alvo. Ah, porque meu público-alvo, né, tem 50, 60 anos, mora ali, faz isso, faz aquilo e tal. Mas todos nós conseguimos, né, no grupo que nos rodeia, assim, ainda mais se tem tudo a ver, né, o nosso produto e tudo tem tudo a ver com a gente também vai a esses lugares, então é essa tribo. Você tem como perguntar para essas pessoas. E aí, né, nisso, essas que você tem que atingir primeiro, né, e satisfazer em primeiro, e aí isso vai nesse boca a boca, isso vai crescendo. Então, começar do pequeno, né, aliás, você fazer sem pressa, mas sem pausas, né, a constância. Então, você conseguir e cada vez mais fidelizando novos clientes, e esses primeiros, principalmente, vão ser grandes amigos nesse sentido, para você trocar experiência, perguntar o que eles acham que pode melhorar. Então, acho que é muito nesse espaço aqui, né? Então, e é muito bom tentar entender o que eles fazem, onde eles moram, o que eles fazem para o lazer, ter uma atividade no ócio, e aí tentar de tudo. É legal, inclusive, hoje tem vários aplicativos, né? O Pinterest e muitos outros, e aí, tenta pegar uma foto do que você imagina que é a decoração da casa, do lazer, e montando um painel que a gente chama de estilo de vida, né? Então, vai separando essas fotos para você visualizar esse grupo de pessoas. Então, é motoqueiro, aí gosta de que tipo de roupa? Então, do couro, aí eles vão em tal grupo de moto, eles comem tal coisa, então você vai lá e vai formando esses grupos. Então, eu recomendo muito esse painel de estilo de vida, né? E só mais um ainda, faltou um ainda. Como eu ajudo meu cliente? A parte da dor, né? Porque depois você descobriu quem eles são, o que eu resolvo? Porque isso tem que ser uma coisa muito clara. Eu tenho que resolver alguma coisa. Eu tenho que trazer algum benefício claro para o cliente. Porque se você não tem muito claro o que é esse benefício, você não vai conseguir comunicar ele. E aí você não vai conseguir atrair as pessoas. Então, isso é essencial, assim, eu acho que para um bom plano de comunicação e tudo, você tem que entender qual dor e qual benefício, né, qual dor se resolve e qual benefício você traz. Então, como você melhora a vida dele. Pode ser, porque o meu atendimento é rápido, porque ele é mais barato, porque ele, né, é personalizado, e aí você vai, como for, né, você vai conseguir entender como você ajuda e muda esse cliente. Pode passar para a próxima. E aí, aqui, é importante a gente começar a pensar, né, na fonte de renda, né? São produtos. Nunca, a gente, por mais que a gente tenha, às vezes, por exemplo, né, a BIC e tal, né, canetas, você pode ter uma linha de canetas, a gente nunca tem um produto só. Então, o que é interessante? Você ter pelo menos 3 produtos, sendo que um você pode ter, né, que a gente chama de premium, que é o mais caro, um médio e um que é mais barato, que é mais acessível. Muitas vezes, inclusive, o cliente vai comprar várias vezes o mais acessível e ir desenvolvendo essa relação de confiança com você até comprar o mais caro. Então, é sempre importante a gente ter essas 3 opções de serviço, né? Então, assim, o mais personalizado vai ser o mais caro, o meio, né, o mais simples, o pacote, o serviço. Então, mas pensa muito que, às vezes, hoje com excesso de propaganda das pessoas e tal, a gente quer criar relações de confiança. Então, às vezes, as pessoas vão lá testando essa relação e se aproximando, né? E aí é muito importante a gente pensar em equipe e infraestrutura, né? Vou precisar de pessoas para trabalhar comigo, né? O bom da MEI é que você pode ser sozinho, né? Mas qual é a infraestrutura, né? Maquinário, espaço, ou vou precisar de um fornecedor, então, assim, é muito importante ter isso mapeado. Então, eu tenho um fornecedor, mas caso ele não possa me atender, qual outro fornecedor eu vou poder, né? Que outra forma eu vou atender meu cliente? A gente não pode ficar dependendo só do fornecedor, então, de um único fornecedor, né? Então, é importante a gente pensar ter isso muito bem detalhado, escrito, né? Porque daqui, inclusive, vai sair todo o seu planejamento de gastos, né? De toda a estrutura financeira da empresa. Pode passar. E aí, como eu me comunico com o meu cliente? Né? Por isso que eu estava falando, é muito importante você ter as outras respostas, inclusive para saber o que você quer comunicar. Mas como você se comunica? Vai ser através de mídias sociais, vai ser, né, com vídeos, com fotos. Eu quero fazer uma newsletter, eu quero fazer um blog, eu vou fazer um site. Não, vai ser totalmente offline, eu vou a feiras, eu vou entregar um cartãozinho, eu vou... Então, assim,
e funciona. A gente pode falar também essa coisa, mas hoje em dia é tudo muito digital, mas tem muita gente que usa ainda esse contato. Às vezes o seu diferencial vai ser esse contato, né? Eu faço, sei lá, uma produção de mel muito específica, e aí eu vou numa feira, né, que combina com esse público. Então, assim, às vezes você vai estar muito mais offline do que você imagina. Então, é muito importante definir o que eu quero comunicar e como eu vou comunicar. É claro que as mídias sociais ganharam aí espaço gigantesco, né? WhatsApp, Instagram, é, Facebook, LinkedIn. Então, assim, quanto mais você conseguir explorar, melhor. Né? É um espaço que você tem para mostrar o que você faz. Mas, ao mesmo tempo, um canal que você não usa, né? Às vezes a gente tem que pensar muito nisso também. Não usa, ou está principalmente desatualizado, pior que não usar é o desatualizado, às vezes é melhor você fechar ou não manter, não queira tomar conta de mais coisa do que você consegue, e principalmente não deixar nada desatualizado, porque as pessoas daqui meses, semanas, né, elas vão conseguir entrar, acessar, e aí vão ter uma informação já errada, né, ou pelo menos desatualizada do que você faz. Então é melhor não estar do que, né, pensar bem nessa questão. Não precisa abrir 15 mídias sociais, mas as que você abrir, se preocupar em realmente se comunicar, estar próximo e principalmente ouvir. A gente fala muito nas mídias sociais da publicação, da nossa publicação em relação aos outros, e esquece da relação dos outros com a gente. Saber ouvir. Então, assim, as perguntas que as pessoas fazem, as dúvidas, tudo isso é extremamente importante como desafio e forma de aprendizado. Né? Então, acho que isso vale reforçar sempre, que a comunicação é uma via de mão dupla e a gente anda esquecendo muito no mundo atual de ouvir. E o meu estilo, né, o meu estilo visual. O que é o estilo visual? A gente fala manual de marca e tudo isso, mas isso até às vezes acaba complicando. Isso também aqui é bem importante a gente ter isso definido, porque a gente não pode um dia, de repente, estar com laranja e no outro um roxo e um outro, ir mudando a nossa estética. As pessoas batem o olho, né, elas costumam e vão reconhecer um padrão. Então, você precisa ter esse padrão. E como que você vai chegar a esse padrão? Olhando aquele público do cliente amigo. Então, quais são as cores que eles gostam, as formas, né, texturas. Então, todo esse processo é dessa observação que você fez lá da tribo. Né? Então, por isso que é tão importante o painel desse estilo de vida, né? Do máximo de informação que você conseguir visual desse cliente amigo. Aí você vai, de lá, você vai pegando esses pontos. Então, assim, porque o couro tem uma textura, ou, sei lá, eu trabalho com abelhas e tenho o favo do mel, ou eu, né, tenho o dourado, do amarelo, e aí a partir disso você vai conseguindo fazer uma lista, né, de cores, de formatos, e isso vai te ajudando. Hoje a gente tem muitos aplicativos que facilitam essa edição, né, acho que hoje o Canva tem muitos outros, mas é o que eu acho que é mais usado. Ele te permite, né, uma capacidade já de editar música, editar vídeo, editar a parte gráfica, as cores, né? Inclusive ali você consegue, através dele, quando você clica algumas cores, ele te dá paletas, né? Então, sei lá, eu gosto de verde com lilás. Aí ele te recomenda outros tons que têm a ver com isso. Então, você consegue desenvolver esse seu estilo. E é muito importante a gente deixar isso claro. Depois que você, né, montou tudo isso, vai ali e põe 2, 3 cores. Pensa você vai pensar que é o seu logo, né, que pode ser, às vezes, só o nome escrito. Né, então, assim, mas escreve tudo isso e deixa bem claro para você, porque tudo que você for fazer, da embalagem, de um e-mail, que você vai responder, qualquer coisa tem que estar conversando, né? Eu não posso, o seu WhatsApp, o que for, tem que estar conversando, né? Eu não posso ter uma coisa totalmente fora do padrão, porque isso dificulta muito a relação com as pessoas, né? Então, às vezes as pessoas também confundem muito essa questão do WhatsApp, tudo, né? A imagem do pessoal com o que você vai usar com o cliente. Então, vale a pena ter um número para ele, né? Um WhatsApp Business, uma estrutura que você consiga deixar só para o seu atendimento. Pode passar para outra. E aí, aqui também, a gente, né, já pensando aqui nos produtos e serviços, é muito importante a gente ter a ficha do produto. O que é a ficha do produto? Tudo que for para gerar padrão, né? Então, assim, o que eu vou usar de material, quais as cores dos materiais, o que eu vou usar de maquinário, quanto tempo eu demoro
para usar, o que eu vou usar de embalagem, então, assim, ele tem resistência, não tem resistência. Hoje, uma coisa importante, você pode registrar o seu produto em vários sites, e eles vão te perguntar qual é o tamanho, qual é o peso, todos esses detalhes, né, cores, então, assim, isso tudo tem que estar muito claro, e tem que ser sempre padrão, porque se você preencher diferente, às vezes, num site de venda e para outro, isso vai gerar ruído, e quanto menos informação o cliente tiver também, mais difícil ter a compra, né? Então, assim, não importa hoje, se você for registrar uma bijuteria, se for num site para fazer venda, eles vão te perguntar o peso, eles vão te perguntar. Então, assim, não importa, você vai ter que né, se organizar bem. E aí, se isso envolve também entrega desse produto, quais são as regras do correio? O correio não transporta óleo. O correio não transporta nada que faça barulho, né? Então, assim, na caixa, que fique solto na caixa. Então, quais são as necessidades, né? Que você tem para fazer essa entrega? Uma entrega segura? E aí, também, se eu estou falando de sustentabilidade, tudo, qual é o material que mais conversa com o meu produto, qual não conversa? Então, é muito importante a gente levantar essa ficha do produto de forma muito clara, porque a gente, aqui, inclusive, a gente tem o custo dele, né? Quanto ele vai custar para mim? Né? Então, isso é extremamente importante para quando a gente for pensar na empresa. Pode passar para o próximo. Que é o que a gente vai entrar aqui, né, nos tipos de gastos, que tem os fixos e os variáveis, né? Então, é muito importante, a gente esquece de anotar nos fixos, luz, água, a gente vai colocar também o tempo de que você está trabalhando cada material, né, ou cada produto, porque às vezes a gente tem um produto que é muito mais rápido de produzir, tem muito mais retorno, e a gente perde tempo com aquele que demora um século e a gente vende pouco. Então você vai precisar ter isso bem claro, assim, e tomar essas decisões. Será que vale a pena manter uma produção tão difícil, tão mais cara, que eu tenho muito menos retorno? Então, essas são pontos que a gente tem que estar sempre revendo. Então, é muito importante ter uma lista, né, dos gastos fixos e dos variáveis e levar em consideração que você vai precisar recomprar esse material. Então, se você não consegue fechar essa conta, né, não ter isso muito claro de quanto custa esse fixo, e também, claro, os variáveis, mas se você conseguir fechar a conta, né, falar assim, não, pera, no final do mês eu tenho dinheiro para comprar os meus ingredientes para fazer meu bolo, ou o tecido para fazer né, uma roupa, então, porque o que eu mais vejo é se empolgar, parecer que a gente está vendendo muito, e depois no final do mês não conseguir nem recomprar o material. Então, e como toda máquina tem desgaste, então assim, eu uso meu computador pessoal para trabalhar, tudo bem, mas o seu computador daqui a um ano talvez precise, você vai precisar de outro. Então, seria bom a gente pensar qual é o computador que eu quero comprar daqui a um ano, quanto ele vai custar, né? Então, eu tenho que embutir isso dentro, tem que bater essa conta, né? No final daquele ano, eu tenho que ter dinheiro para comprar um material atualizado e tudo que eu vou usar no meu trabalho. E aí, fixos, a gente tem, né, tudo que for, então, assim, né, casa, luz, água, tudo que você tem, né, que se repete todos os meses. E os variáveis, a gente vai ter, realmente, literalmente, ali, tudo que varia, mas no sentido, então, assim, de repente, esse mês eu vou ter que comprar muito mais embalagem, então, foi variável. O fornecedor não me entregou, eu vou ter que comprar 2 peças de outro. Então, assim, coisas que não estão no seu dia a dia, mas que você tem que levar em conta. Então, é muito importante também ter essas contas muito claras. E principalmente aqui, né, que eu acho que para toda MEI é um grande ponto. O que é dinheiro pessoal e o que é dinheiro da empresa. Não é obrigado por lei a MEI ter a sua própria conta. Você pode ter sua conta pessoa física e receber nela. Mas é bom manter separado, e hoje tem vários bancos digitais, né, que permitem que você não tenha ali tarifas e tudo, que você tenha esse dinheiro separado. Porque senão você começa a usar sem querer de um para o outro, é muito difícil, acaba confundindo, e aí não vai fechar a conta no final do mês. Outro ponto importante que a gente sempre tem que ter na cabeça é enquanto eu gostaria de ter no meu salário, né? Então, assim, eu quero, com esse trabalho que eu estou fazendo, a minha MEI e tudo, eu queria ter R$ 2.000 por mês. Porque se a gente não começa... Agora, seu computador vai acabar a bateria. Está gravando aqui para mim. Esse retorno, a gente acaba se frustrando, porque daí todo mês, de repente, você está trabalhando um monte, e aí você não conseguiu fechar os 2.000, você pagou todo mundo e faltou você. Então, está na hora de rever, porque se você se propôs a ter esses 2.000, o que está faltando? Porque se você fez lá suas contas e tudo, e se você vendesse 100 peças, você teria os 2.000, alguma coisa está acontecendo. Ou o dinheiro está indo
misturando com, né, com a pessoa física, ou você está gastando mais em material, ou demorando mais horas, porque isso também é muito comum. Às vezes a gente acha que vai demorar 2 horas de produção, demora 4, porque a gente tende, né, a sempre achar que não vai conseguir fazer mais rápido, que não vai ter imprevisto, né? Então, é sempre bom a gente revendo no final do mês, espera, esse imprevisto pode acontecer? Sim, podia. Quanto ele me atrasou? Quanto isso vai custar? Então, sempre ter o planejamento do começo do mês e do final do mês, fechando e falando, bom, agora isso tá resolvido. Né? Então, esses são pontos que eu acho que são bem importantes a gente passar nos gastos. Pode passar. E aí, eu acho que a gestão de tempo é essencial, né? Porque, principalmente quando a gente é MEI, a gente está em todas as áreas da empresa. Então, você é financeiro, você é marketing, você compra material, você vende, né, ali no dia a dia, você produz. Então, se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, do tempo de cada coisa, o que a gente costuma fazer? Tende a ficar onde mais gosta. Eu adorava produzir, eu ficava horas produzindo, e aí esquecia do marketing, esquecia do financeiro. Então, assim, é muito importante, né, a gente, inclusive, dá para você fazer um planejamento semanal ali de horas. Então, peraí, sei lá, na segunda noite, porque a gente pode estar tendo um trabalho fixo e decidir montar sua empresa no seu horário vago por enquanto. Mas então, na segunda noite, eu vou estudar sobre contabilidade e a questão financeira. Na terça noite, eu vou estudar sobre marketing. Ou se você já faz a empresa o dia inteiro. Amanhã de terças-feiras eu vou fazer conversa com o cliente. Vou lá visitar meus 3 melhores clientes. Não, na quinta eu vou no fornecedor. E não mudar, né? A gente tentar o máximo possível eu seguir essa regra, seguir esse planejamento, ir ajustando de semana a semana, para a gente conseguir chegar em um que a gente consiga fazer fluir, e respeitando os 5 pontos, né, principalmente da empresa, né, que é essa parte de produção, a parte de venda e marketing, comunicação, toda a parte também de pesquisa, porque se a gente, né, no mundo que a gente está hoje, a gente precisa estar sempre inovando. Então, se a gente está agora, por exemplo, agora vai ter Dia das Mães, depois tem Dia dos Namorados, depois tem Dia dos Pais, eu vou querer lançar um produto? Não vou querer lançar um produto nessa fase? Combina comigo? E se eu vou, o que eu vou fazer de diferente esse ano? Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ter um espaço de tempo para a pesquisa, né? Não só para o seu próprio produto, mas também para o que os outros estão fazendo. Então, esse é um ponto também que a gente acaba esquecendo. Ou jogando para o tempo livre. Isso não é tempo livre, aí você vai ficar esgotado, né? Então, assim, no final de semana, não você tirou seus dias lá, né? Que às vezes vai final de semana, não sei, uma segunda, que você vai ter livre, o que for, mas não pense no trabalho, não olhe para esse assunto, né? Tira um pouco do tempo, assim, nem que seja um período, mas que você não fique pensando no trabalho. Porque como MEI, acho que uma das maiores dificuldades é essa sobrecarga, né? Como é tudo eu sozinho, a gente não desliga em nenhum momento, e aí hoje o mais comum é, né, essa coisa, a gente esquece da saúde mental nesse sentido, aí a ansiedade, né, depressão, burnout, tudo isso que a gente acaba causando para si mesmo. E principalmente na questão das metas que não são realistas. Né? O papel aguenta tudo, o plano de negócios aguenta tudo. Você pode dizer que você vai fazer 1000 vendas, mas não é assim. Né? Então, assim, todo negócio tem suas dificuldades, tem seus desafios. É muito importante também esse tempo de conversar com o cliente ou com outras pessoas que estão no mercado. Então, assim, sempre vou fazer, todas as quintas-feiras de manhã, vou na reunião da Associação de Negócios de Mulheres e fazer essa troca. O que as pessoas estão sentindo no mercado? Como estão as vendas delas? Então, também, assim, essa preocupação na relação com os outros, né? Dos outros pares, das pessoas que estão vivendo o mesmo desafio que você. Então, e a outra última questão aqui da gestão do tempo, que é uma técnica de chama de segundo cérebro, chegou uma demanda para você e tudo, coloca na sua agenda, seja ela física ou digital, porque você para de ficar pensando aquilo. Se você recebe um e-mail e fala, daqui a pouco eu tenho que responder, aí você vai voltar para sua atividade, você fica, mas espera, daqui a pouco eu tenho que responder, daqui a pouco eu tenho que responder. E aí você nem responde e nem foca no que você está fazendo. Então, tem várias palestras e tudo sobre essa técnica, né, do segundo cérebro, e vale muito a pena a gente registrar ali, né, que é o que eles pedem, você registrar numa agenda e tirar da sua cabeça, literalmente, desocupar o cérebro e voltar para o que você estava fazendo. Então, isso tudo ajuda bastante. Vamos para o próximo. E aí, o que a gente tem aqui, né, que eu vi essa explicação, eu achei muito interessante, né? Tem você com as suas diferenças, com as suas habilidades, as suas dificuldades, as suas fortalezas e as suas dificuldades, e tem o cliente que tem suas necessidades, e a gente precisa se conectar, né?
porque é exatamente nessa conexão que existe o negócio. Então, como que a gente vai conectar? Lembre sempre que tem alguém aqui, clientes, alguém, pessoas que estão ali no mundo lá fora e que têm as necessidades que combinam com tudo isso que você está criando. Então, pensa muito nessa, como vai ser essa conexão, né? Então, isso é essencial para todo negócio. Pode passar. Que é exatamente isso, né? Quer dizer, o meu porquê combina com alguém e isso gera um negócio. Então, é aí que a gente tem que ter isso bem, reduzindo ele ao máximo, né? Sobre a questão do que a gente precisa na empresa, é bem isso, né? E aí, aqui, eu tentei trazer um pouco das dicas do que a gente deve e não deve fazer, né, na hora da venda, porque muita gente me pergunta isso. O que não fazer, eu acho que é uma coisa assim, é muito. A gente tem cada vez mais, né? Tem coaches e palestrantes sobre vendas, e aí você vai acertar de primeira, você vai vender 1000, e aí você tem um discurso pronto para todo mundo. Primeiro que eu acho que discurso pronto para todo mundo não combina. Você sempre vai ter que adaptar o lugar onde você vai, a pessoa com quem você está falando. Tomar muito cuidado para a gente não soltar tudo de uma vez, né? Porque a gente está tão empolgado com o produto que às vezes solta informação demais no cliente. Eu acho que a regra de ouro é ouvir mais do que falar sempre, para tudo, na decisão de negócio, na venda, no que for. E principalmente para você, porque às vezes o que a gente considera às vezes uma crítica do cliente, que a gente até poderia levar para o lado pessoal, que a gente tende a levar para o lado pessoal, no fundo é uma grande chance de aprendizado. Então, realmente ouvir esse cliente amigo, entender que ele está ali também junto com você, que você, né, juntos vão formar o negócio, e também não dá informações demais. Se a pessoa não te perguntou, deixa ela ir formando o raciocínio dela e fazendo as perguntas, trazendo as inquietações. E essas inquietações você pode trazer para a sua conversa. Então, assim, mas será que funciona? Aí você pode trazer um exemplo. Olha, para tal pessoa, o meu produto funciona de tal jeito. Então, assim, quanto mais exemplos palpáveis você trouxer também, melhor. Né? Então, mas sempre na referência, né, nessa conversa do que essa pessoa está te trazendo. Então, nada de discursos prontos, descrições, decorebas, né? Assim, às vezes a gente fala também uma lista enorme da descrição do produto e a pessoa não queria saber aquilo, né? Ela está ali pensando ou está na dúvida ainda na compra por outra razão. Então, esquece tudo isso e ouve, né? E aí do que você está ouvindo, relaciona isso com a pessoa, relaciona com o seu produto, com a solução que você pode oferecer e dá esse tempo, né? Também assim, porque muitas vezes não vai ser da primeira vez que vai ter a venda, né? Então a gente percebe muito isso nas feiras e tudo, que é a primeira vez que milhares de pessoas estão entrando em contato com o seu produto. E aí elas vão lá, elas vão ouvir tudo, mas depois elas vão te procurar numa mídia social, elas vão te mandar um e-mail, ou vão numa outra feira, no seu espaço de venda. Então, assim, não forçar essa venda, né? Não, porque senão a pessoa também sai, se ela não entender bem o que você agrega de valor, o que você está resolvendo, e ela fizer a compra, ela vai sair sempre com aquela sensação de que ela comprou por impulso, que ela não devia ter comprado. Então, essa sensação ruim, esse remorso da compra, vai ficar até pior, na verdade, né? Porque vai pesar contra o seu produto. Então, ela realmente, você tem que acreditar no porquê que seu produto existe e ela no que você resolve. Esses são 2 pontos essenciais aqui nessa parte, acho que da venda, assim, né? Aí pode passar para o próximo. E aí eu trouxe uma questão sobre a questão de decisão de negócios, né? Eu acho que é um ponto muito importante de como a gente, como MEI, né, você vai ter que tomar milhares de decisões por dia. Quem vai ser seu fornecedor? Você vai comunicar ou não vai comunicar? Mudo o meu produto, não mudo? Vou inovar, já lançar uma coisa nova? Então, assim, são milhares de decisões, né? E são dessas bifurcações que a gente chega durante o dia e a gente tem que tomar essa decisão. Eu acho que eu tinha essa sensação também de estar muito sobrecarregada pelas decisões, e aí fui procurar uma listinha de coisas que eu pudesse responder para tentar clarear aquela decisão. Pode passar, Mariana. E aí a listinha que eu trouxe, assim, que eu acho que eu sempre deixo também aqui um lugar visível, que é o poder, pensar, pera, essa venda que eu vou fazer, esse fornecedor que eu vou contratar e tudo, ele respeita o meu lado pessoal, quer dizer, meus valores? Então, assim, não adianta nada também, se eu sou uma pessoa que está falando sobre sustentabilidade, decidir comprar uma coisa produzida em milhares, em quantidade de milhares, se aquilo traz algum problema para o meio ambiente. Eu
não sei, sou vegetariana, acredito e vendo um alimento vegetariano, e aí, mas a pessoa está me oferecendo uma coisa maravilhosa para vender carne, mas espera, não está de acordo com a sua empresa, pode ser maravilhoso e tudo numa única venda, uma coisa que pode parecer lucrativa numa única venda, mas está corrompendo a essência do seu negócio. Então, sempre se perguntar se tem a ver com o seu pessoal. O 2 é o objetivo, né? Porque também é isso. Eu tenho visto, saiu agora recente até um influenciador ele dizendo isso. Faço franquia, não faço franquia e tudo mais. Acho que hoje tem uma coisa muito. As pessoas estão sempre assim: se eu vendi 10, no mês que vem eu quero vender 100, depois eu quero vender 1.000, depois eu quero vender 1 milhão. Depende. Se você com 100 ganha muito bem, já garantiu o que você realmente quer chegar a vender 1 milhão? Você quer ter 150 funcionários? Você quer. Não sei, né? Eu acho assim: se você consegue ter uma manutenção do que você se propôs, você está evoluindo, está crescendo, tá? Por que tem que ser uma coisa estratosférica, né? Por que você tem que chegar a ser 1 milhão em um ano? Isso tudo são objetivos, né, que as pessoas impõem, não foram necessariamente os nossos, e a gente acaba se confundindo. Então, é muito importante ter esse objetivo. Então, assim, o meu objetivo é atender bem meus clientes, e eu quero trabalhar 8 horas por dia, e aí eu quero viajar tanto, e eu quero né, assim, então, eu quero fazer uma pós-graduação, um mestrado, então, assim, de repente aceitar aquela encomenda ou aquele serviço vai impedir que você faça seu mestrado, vai impedir que você faça uma outra faculdade, então, vale a pena ou não vale a pena? Esse é um ponto importante, porque também se sobrecarregar e aceitar, né, coisas que você não vai conseguir cumprir, que não tem a ver com o seu objetivo, de novo, só vai trazer frustração. O dinheiro, que é um ponto também assim que é extremamente importante, né? Que a gente estava falando, às vezes você tem um produto que demora muito para ser produzido, que às vezes as pessoas nem gostam tanto, e não te dá um retorno financeiro. Então, mantenha ou não mantenha, né? Então, assim, eu vou aceitar esse projeto que vai me trazer uma grande visibilidade, mas não vai me trazer dinheiro. Tudo bem, pode ser que você ponha ali, não, esse projeto ele tem a ver com o meu pessoal, tem a ver com o meu objetivo, não tem um bom retorno financeiro. Mas tudo bem, nesse primeiro ano de empresa, quando eu quero meu objetivo é visibilidade, tudo bem aceitar. Então, esses pontos você tem que ir levando em consideração. Você não precisa dar check em todos, né? Dizer que todos, mas pensar no que você, no quanto que está pesando, né? Cada coisa. Então, e aí, conforme também for o seu objetivo, então assim, se você está num objetivo que você quer comprar um maquinário e aí você precisa do dinheiro X, então eu não vou aceitar um projeto desse nesse momento. Então, são pontos para levar. Energia é literalmente a nossa energia em relação a isso. Então, assim, eu vou. A pessoa te pede uma encomenda gigantesca para 3 dias. E aí você vai se matar para fazer. A feira é muito assim, né? A gente fica 3 dias lá sem dormir, aquela confusão e tal. Ele vai trazer visibilidade, ele tem a ver com o meu objetivo, né, que é a visibilidade, ele tem tudo a ver com os meus valores, ele no futuro talvez me traga dinheiro, porque eu vou conhecer muitos clientes, mas eu vou ter um gasto energético, eu vou ter um desgaste, então assim, quanto que você consegue lidar com isso nesse momento? Porque se você já acha que, então assim, não, nem isso, estou fazendo minha pós-graduação, estou vendendo já o quanto eu estou querendo vender, e vai ser um gasto energético, eu não vou dar conta das outras coisas, então pare e pensa. A gente sempre acha que aguenta mais alguma coisa, mas pensa bastante em relação ao quanto você consegue realmente resolver. E a reputação é exatamente isso, é a consistência, né? Se você tem o seu pessoal, o seu objetivo, se estiver de acordo com todos eles, né? Então você vai conseguir criar a reputação da sua empresa. E muitas vezes também a gente fala dessa questão assim, agora tem alguns influenciadores até dizendo isso, que aceitam ou não aceitam, por exemplo, fazer uma proposta de empresas de bebida, de apostas, isso tem a ver com a sua reputação? Pode ser incrível, você vai ganhar, de repente, incrível no sentido financeiro. Nossa, eu vou ganhar em um mês o que eu pensei em ganhar em um ano. Você vai colocar sua reputação em risco? Então, vale a pena ou não? Né? Então, assim, tem gente que, aí vamos dizer assim, alguns influenciadores que surgem do nada, eles só querem vender publicidade, e depois daqui a alguns meses é um tiro no pé, porque também eles sabem que eles estão apoiando, né, temas que são polêmicos e depois podem ser cancelados. Tudo, se isso for para eles também tudo bem, eu quero fazer o máximo de dinheiro em menos tempo possível. Então, assim, a questão realmente é se questionar, não tem certo e errado, mas tem esses 5 pontos que eu acho que eu sempre paro para pensar quando eu vou tomar uma decisão. Da menor a maior, e às vezes eu preciso de alguns dias e não tenho, acho que é uma questão hoje também, todo mundo quer tudo muito rápido, mas vale a pena se dizer assim, pera, eu vou tomar um tempo aqui para tomar minha decisão e entro em contato. Então,
eu sempre passo aí por esses 5. E aí eu trouxe, acho que um pouco de tudo isso, né? Assim, o que a gente, o que você precisa, que é o plano de negócios, como é que você faz toda essa avaliação, né, pessoal, depois todo esse processo em relação aos produtos, né, os gastos, a ficha do produto que é essencial, né, toda essa parte também das vendas, da conexão com as pessoas, da comunicação. Termino nessa questão aí dos negócios, e acho que aí a gente traz um pouco de tudo nessa primeira vez. Então, como eu estava falando para a Mariana, né, que a gente estava falando aqui antes do começo, para cada um desses temas a gente pode né, desmembrar em milhares de partes, mas hoje eu queria passar uma visão assim, bem global do que você precisa para começar. Né? Muito obrigada, Thaís. Realmente a gente conseguiu tocar os temas do empreender, né? Dessa ação de empreender que nos exige tantas competências. Está conseguindo escutar direito? A gente tem um público bastante específico, né, das nossas mulheres, das nossas lideranças. Os desafios de empreender, eles são diferentes para cada empreendedor ou empreendedora, né, vamos dizer assim, e essa parte do plano de negócios, quando a gente olha para a gestão de tempo, para a gestão de recursos, para a gestão de pessoas, para a gestão de energia, e para a gestão, inclusive, desse relacional, né, o quanto que para a gente empreender, no nosso caso, por exemplo, do Projeto Mais Que Pão, as meninas fazem um curso potente, né, e se formam como padeiras profissionais, e elas podem tanto empreender como se realocar no mercado de trabalho, né. E muitas vezes o empreender dentro desse espaço de comunidade também exige que esse relacional esteja bastante ativado, né, e que, como empreendedora, eu consiga ter consciência da minha energia, do meu trabalho como mãe, né, muitas de nós somos mães, e isso tem também uma outra carga dentro da gestão de tempo, e o quanto que esse olhar para os recursos, né, para os insumos, para as relações, é tão essencial para colocar um negócio em curso. Acho que ficou bem didático, né, Leide? Sim, foi muito ótimo. Bom, o tema em si é muito interessante, muito amplo também. Mas acho que Thais conseguiu trazer os melhores, bueno, os melhores não, aquelas pequenas coisas que a gente sempre tem como primeiras dúvidas, né? E gostei muito de estar aí com. Foi bom que a gente conseguiu tomar notas, e a gente consegue, que nem a Thaís falou, né, trazer para a nossa realidade, né, praticar com a equipe, praticar com a gente mesmo, e eu fiquei super curiosa em relação aos 52 semanas de desafio, achei que você ia trazer o desafio, então você fica de mandar esse desafio para a gente, que a gente vai depois tentar. Fico sim, inclusive, o objetivo, né, é guardar R$1 por 52 semanas, né, porque aí, isso em relação ao salário mínimo, né, já forma, vamos dizer, a sua primeira reserva de emergência, né, então, e aí eu vou mandar para vocês, porque é para imprimir, porque aí tem os passinhos que você vai pintando conforme você for conseguindo, né, guardar. E aí você vai fazendo isso anota objetivo. Então, esse eu vou mandar também. E te mando os slides também, porque como tem vários pontos, né? Acho que aí quem quiser também, ou o que eu escrevi, ou que eu tentei trazer o mais limpo, né? O mais claro, assim, porque vai surgir muita dúvida, que eu estava falando, né? Então, talvez a gente marque aí. Se você tiver apostilas com mais detalhes, para nós é bom, porque a gente pode distribuir também. Sim. Leite, sabe que a gente pode fazer o cofrinho Tonquiri, fazer uma atividade da nossa equipe? E aí, a cada semana, é R$1 a cada semana? R$1, exatamente. Exatamente. E aí você vai marcando ali, né? O quanto aquela semana você conseguiu, a outra você conseguiu, porque esse é o primeiro, né? Aí depois ela passa depois para 5, para 10, né? No ano seguinte. Então, mas tudo começa com essa capacidade da gente entender que daria para organizar ou diminuir. Aliás, meu avô sempre dizia assim: Deus me livre das pequenas despesas, porque das grandes eu sei me livrar. E isso sempre ficou na minha cabeça. Porque é bem isso mesmo, é aquela balinha, é aquele detalhe. Então, assim, exatamente como a Mariana disse, a gente, depois de tantos e tantos estímulos diários para compra, a gente, quando está cansado, fala: mas eu vou comprar só um doce? Não, eu vou assistir só um filme, eu vou
isso não só, né, no gasto financeiro, mas também de tempo, a gente vai gastando e esquece que você está deixando de fazer aquilo que você está investindo em você mesma, porque é isso, você poderia estar, não, pera, eu poderia pensar meu negócio para uma renda extra, não, eu poderia, e aí a gente está sempre nesse processo de, tudo bem, eu vou lá nas mídias sociais, se você for ver no final da semana, quantas horas você gastou em mídias sociais, né, é impressionante, por que você não usou isso num investimento pessoal, num estudo, né, uma coisa assim. Então, é muito isso, assim, que é pra gente... Então, esse começa exatamente isso, com R$1, que é para você ver o quanto você consegue, né? E pensar sempre isso, as pequenas despesas, que não são as que a gente conta, que não são as que estão anotadas, elas é que derrubam a gente no final do mês. Obrigada, Thaís. Obrigada. Obrigada, a gente segue em contato. A equipe Tom Quiri também te agradece por essa aula, espero que essa aula também seja de valia para as nossas parceiras, para as nossas mulheres, para as pessoas que estão assistindo a gente.